Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial. Ela deixou os julgamentos dela e dos outros de lado e gritou ao mundo que perdoou o ex-marido e vamos celebrar, então, o amor. Não é isso, Maíra Cardi? Olá, como é que você está? Tudo bem? Cara, muito obrigado. Obrigada a você, gosto muito de você. Você sabe que eu também. Primeira pergunta é simples. Por que perdoar? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que não perdoar? Boa. Eu acho que o perdão é uma escolha que só sofre quem não perdoa. Ninguém é beneficiado porque eu perdoei. Eu sou beneficiada porque perdoei. É uma pedra. Imagina que eu tenho uma pedra cheia de dor, cheia de mágoa, que você me magoou, mas eu resolvo carregar essa pedra. Não, eu não vou te perdoar, eu vou carregar essa pedra. Não te perdoo. Quem está carregando a pedra? Sou eu. Então, na verdade, quando eu não perdoo, eu sofro, eu me magoo. Quando eu decido te perdoar, o beneficiado sou eu. Era um peso? Sempre vai ser, para todo mundo. Quando você não perdoa, é o seu coração que está sangrando. É um veneno que toma quem sente. Tá. Sempre vai ser. Vamos lá. A gente precisa trabalhar mais essa pergunta. Até mesmo que é complexa. Eu Complexa. super entendo. É muito Porque, assim, difícil perdoar. Sim. Todo mundo tem a maior dificuldade das pessoas E a questão do perdoar ou do não perdoar também vai em relação ao julgamento dos outros. Porque as pessoas acham que uma vez que você tornou aquela dor pública, você tem que fazer aquilo até o seu calvário, até o último dos seus dias, né? E fazer dele o seu maior e principal inimigo por ter te causado uma dor. Sim. Bom, eu acho que assim, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que nenhuma situação que você passa, nenhuma folha cai do céu se você não merecer ou não precisar passar por aquela situação. A gente precisa aprender coisas. A gente aprende com a dor, a gente aprende com a graça, com a desgraça. A gente está aqui para aprender. Então, os dois aprendem, por mais que o Arthur tenha os erros dele, eu também tive os meus. No auge da minha dor, eu gritei para os quatro cantos ouvir. Então, eu também tive a minha parcela de responsabilidade, tanto que já pedi desculpas também, né? Por ter exposto. Pelo alastre todo. Sim. E não só isso, no meio de uma separação, entra muita mentira também. Por quê? Quando eu me separo, isso acontece em todo casamento. Todo mundo que se une ao seu lado, une para contar um monte de história. Tem várias histórias que são verdades, tem várias histórias que são mentiras. Eu soube de várias histórias mentirosas, acreditei em várias mentiras. Então, o negócio, ele se tornou muito maior do que ele era. E você é muito mais passível de acreditar numa história mentirosa. Acreditei em tudo que veio. Acreditei em tudo que veio. Então, eu pintei um monstro que nem era tudo isso. Lógico que ele tinha parcela de responsabilidade dele, mas metade do que eu passei a acreditar era mentira. Então, eu passei a duvidar do caráter, da dignidade e outras coisas que não estavam no bolo. Então, eu também tenho os meus pecados com ele. Também tive que ser perdoada pelo alastre todo, né? De certa forma. Então, assim, vamos falar... Não me sinto superior, é isso que eu quero dizer. Perfeito. Não me sinto mais, nem... Não. Você tem consequência dos danos causados a ele com toda aquela exposição. Exato. Com toda essa exposição, com verdades e com mentiras, né? Importa. De Mas, tudo. Aquele momento, seu momento de dor ali, as pessoas te abraçaram demais. Sim, sim. Foi muito importante, foi tudo muito importante. Eu acho que hoje, principalmente, que Deus é muito presente na minha vida. Agradeço muito a Deus por ter me escolhido para ser essa mulher. Sei que eu preciso ser uma mulher forte para isso e sei que Ele me escolheu por isso, porque eu sou uma mulher forte. Precisei ter muita força para passar pelo que eu passei, para escolher não me calar como escolhi e para colher as consequências que colho até hoje do não ter me calado. Eu acho que eu fui a primeira mulher a falar sobre relacionamento abusivo quando ninguém sabia o que era relacionamento abusivo. Lógico que existem milhões de relacionamentos abusivos. Existem aquele relacionamento abusivo psicológico, existe aquele que trai, como foi o meu, existe aquele que apanha, que bate, como graças a esse movimento, a essa abrir a boca, surgiram outras mulheres, como Pamela, Pétala, entre outras mulheres que foram falar sobre abuso. Então, me sinto honrada de ter sido escolhida por Deus para ter coragem, porque precisa ter muita coragem para falar sobre o seu relacionamento e se expor, principalmente sendo artista, né? E no seu caso, é um relacionamento
que não há marcas, não há feridas expostas. Físicas. Né? Então é difícil não de acreditar. Palpável. Exatamente. Exato. Se você for ver, aparecesse com roxo, a gente entenderia, entendeu? Ou se tivesse uma câmera escondida na tua casa, você tá entendendo? Exato. Foi muito interessante porque quando eu fui falar sobre relacionamento abusivo, as mulheres, elas não sabiam o que era, elas não sabiam que elas viviam relacionamentos abusivos e elas achavam que ele me batia. Porque eu falei que eu vivia um relacionamento abusivo. Arthur nunca me levantou a voz, não é que ele nunca me bateu. E eu falei isso naquela entrevista, lembra? Falou. Nunca me levantou a voz. Ele é o homem mais educado e fino que eu conheço, muito mais que eu. Mas olha só. Mas eu acho que eu consegui colocar em caixinhas. Olha, existe um relacionamento abusivo que você apanha, existe um relacionamento abusivo psicológico, existe um relacionamento... Isso houve um esclarecimento. As pessoas não tinham essa distinção. Exato. Então, acho que foi importante. Mas teve consequências. E teve também, não só essa pedra do não perdoar, mas essa pedra do eu preciso carregar pro resto da vida. Por exemplo, quando eu resolvi perdoar, as pessoas não aceitaram que eu perdoei. Não, mas você levantou uma bandeira que você não pode abaixar. Eu continuo sem abaixar essa bandeira. Eu acho que mulher nenhuma no mundo merece viver relacionamento abusivo. Mulher nenhuma merece apanhar, mulher nenhuma merece ser traída, mulher nenhuma merece ser enganada, manipulada. Nós não merecemos, nós merecemos mais. Mas eu acredito na transformação do homem. Porque se eu parar de acreditar na transformação do homem, eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu trabalho com transformação e eu acredito em Deus. Acima de tudo, eu acredito muito em Deus. Você sabe mais do que ninguém como é a minha relação com Deus. E seria muita hipocrisia da minha parte falar, eu não acredito que ele pode se transformar e falar, eu acredito em Deus. Não, então eu não acredito em Deus. Quem acredita em Deus acredita em tudo, em qualquer tipo de transformação. Hoje eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Muitas pessoas me perguntam, e se ele fizer de novo? Você não tem medo? Hoje eu não tenho medo de nada, porque a minha vida, as minhas escolhas estão na mão de Deus. Deus sabe o que fazer, a hora que fazer. E se, lógico, se existir um determinado momento, não com ele, mas com qualquer pessoa, pode ser com ele, pode ser com outro, se eu me ver num relacionamento no qual eu não estou feliz, eu vou embora. Eu não estou presa a isso, eu não estou cega a isso. Tá. Você falou, inclusive, isso antes, sobre perda de seguidores, pessoas que não aceitavam o seu perdão. E que você falou assim, essas pessoas, eu acho que não comungam mais dos meus pensamentos. Se você acha realmente que tem que levar a sua raiva até o final dos seus dias e não aceita esse perdão, que é um livramento, perdão é um livramento, né? Totalmente. Você entende que essas pessoas não queiram mais conviver com você e também é bom para você. O que eu te falei foi o seguinte, quando eu estava machucada, eu sou uma pessoa super tranquila, mas quando eu estava machucada, eu me transformei em algo que não sou eu. Eu estava tão machucada, é simples, gente triste faz gente triste, gente feliz faz gente feliz, gente raivosa joga raiva. E a gente joga gente raivosa? Total. A gente atrai aquilo que a gente aquilo que a gente tem dentro. Quando eu vou no seu Instagram e eu xingo você, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre mim. Se eu vou destilar o meu ódio sobre você, eu estou destilando o que eu tenho dentro de mim. Que pena que eu estou destilando isso para você, mas imagina o quanto dolorido está sendo para mim. Se está escapando para fora o meu ódio, imagina o que está escapando para dentro. Então, quando eu leio um comentário de uma pessoa me xingando, eu fico com pena, porque eu fico com dó do que essa pessoa tem dentro dela. Então, quando eu estava raivosa e eu destilei o meu ódio na internet, toda a minha raiva, toda a minha mágoa, com razão de uma mulher magoada e tudo mais, eu atraí esse público. Eu atraí pessoas raivosas. E aí eu me espantei quando eu decidi perdoar. Eu nem tinha voltado ainda com ele. Eu decidi perdoar o pai da minha filha, o que era o mínimo. Isso eu me lembro, foi logo depois. Logo depois. E não tinha nenhuma relação entre vocês? Ainda. Ele só frequentava a sua casa para visitar sua filha? Exatamente, era uma relação às vezes óbvia. Você nem encontrava com ele? Exato, eu saía de casa para ele poder entrar. As pessoas não acharam isso legal? Não acharam, acharam que eu devia crucificá-lo para o resto da minha vida. E aí, quando eu resolvi perdoar e as pessoas começaram a escrever, você não devia fazer isso, e eu vi o ódio ali das pessoas, as pessoas me falavam, nossa, quanto ódio, você não fica com raiva dessas pessoas, você não bloqueia? Eu falei, não. Bom, primeiro eu tenho pena dessas pessoas e depois eu me sinto responsável por isso. Eu estou pagando pelo que eu mesma fiz. E aí as minhas amigas falaram, como assim? Eu atraí essas pessoas.
Quando eu destilei o meu ódio, a minha mágoa, a minha dor, essas pessoas machucadas vieram. Agora que eu voltei a ser eu, porque eu não era eu era a minha pior versão, agora que eu sou eu, essas pessoas não gostam de mim, porque elas não conectam comigo. E elas vão embora. E eu não sofro porque elas vão embora. Você vai aproximar outro tipo de gente. Exato. Eu quero aproximar quem parece comigo, Perfeito. com quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa que busca Deus 24 horas. Tudo que eu faço, eu coloco Deus na minha vida. Você é meu amigo pessoal, você sabe disso. Eu trabalho e tudo que eu faço, eu trabalho, vivo para minha família e coloco Deus em tudo. É esse o tipo de gente que eu quero atrair. Não que eu não queira atrair pessoas que não acreditam em Deus ou que não são de Deus. Não, eu quero atrair pessoas do bem. Porque até há pouco tempo eu não acreditava... dispostas a mudar. Exato, a se transformar. Sim. Até pouco tempo, até 8 meses, eu não acreditava em Deus. Exato, eu queria falar muito sobre isso. Mas antes disso, ele se transformou antes de você. Ele se transformou antes de mim. Ele passou a acreditar em Deus antes de mim. A busca por algo... O sofrimento dele foi mais forte. Foi muita exposição. Foi muito forte. Foi muito danoso para ele. Foi muito danoso para ele. Eu sofri, óbvio, mas o impacto para ele foi violento. Primeiro porque ele não se via. Ele não tinha consciência do que, de fato, ele estava vivendo. Então, ele recebeu um espelho público. E pior, né, do que receber um espelho público, ele recebeu um julgamento gigantesco, doloroso, e no meio desse julgamento tinha milhões de inverdades também. Porque é isso. Aí, quando vem uma história, aparece gente contando história de tudo quanto é lado. Apareceu muita gente querendo fama. Exatamente. Muita mulher querendo fama. Nem todas as histórias eram verdadeiras. Várias coisas. Por exemplo, que ele entrou na justiça para pegar metade de tudo que eu tinha. Nunca foi verdade. A gente teve um problema gigantesco, porque aí pessoas internas, de dentro de trabalho, de dentro do nosso ambiente, começaram a manipular e usar. Dinheiro é uma coisa horrível, se você não souber usar. Quando entra dinheiro no meio, as pessoas se corrompem. Elas viram ali um momento onde eu estava frágil, aonde normalmente eu era totalmente afastada do meu próprio dinheiro, ele que cuidava dessa parte, para mim. E quando as pessoas me viram frágil e eu não sabia nada, começaram a inventar tanta coisa por dinheiro, manipular por dinheiro. A minha cabeça estava desse Acusá-lo, inclusive, de desvios. De tudo. Acusar ele de desvio, acusar ele de tudo que você puder imaginar. Que ele queria metade dos meus bens, nunca quis. A gente nunca conseguiu nem separar no papel. Ele nunca pediu a separação no papel. Eu que pedi depois, mas ele não pediu, ele não queria nada. Vocês continuam casados, então, no papel? Continuamos. Não consigo. É bom que economiza um outro casamento. Deixa eu te falar, agora eu quero falar da sua transformação. Não, primeiro eu queria que você me contasse o que você sabe da transformação dele em relação a Deus. O que você sabe? Eu acho que Deus juntou no colarinho dele e falou, meu filho... Se olha aqui, né? Eu acho que a dor dele foi muito grande. Ele passou por um processo de dor. Ele falou que ele ficou uns 3 dias no sofá, assim, sem tomar banho, sem comer, sem entender o que estava acontecendo, para poder virar a chave e olhar, assim. Ele até te deu uma entrevista, falou, cara, eu vi o panorama do que estava acontecendo, nem eu sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia mesmo. Ele sofreu está sofrendo. A transformação não é assim. Deus não entra e faz uma mágica. Não é assim. As pessoas acham, tem muito preconceito. Entrou Deus e agora ficou regenerado. Não, é uma luta diária. Vai ser uma luta diária. Eu tento ser a minha melhor versão todos os dias, ele tenta ser a melhor versão todos os dias. Com certeza ele vai errar. Eu também vou, você também vai. Deus não faz mágica. Não é um pó de plim-pim-pim, mas é um norte para você se olhar e falar, meu Deus, eu preciso melhorar muito. Agora que eu descobri Deus, eu preciso melhorar muito. Então, ele veio antes de mim, com essa versão, nova versão de acreditar em Deus e tudo mais. E o meu encontro com Deus foi violento, na verdade. Conta. Eu praticamente morri, né? Eu fui para Angra com amigas, e dentre essas amigas estava a Pétala. E a Pétala ela é muito de Deus, né? Ela já tem essa coisa nela. Essa ligação forte. Essa ligação muito forte. E mais 2 amigas que não acreditam em Deus.
da maneira que a Pétala acredita, acreditam de uma outra maneira, porque existem várias maneiras de acreditar Caminhos em Deus. diversos. Diversos. O da Pétala é o tradicional, é o cristão. Exato. A Pétala evangélica. Ela frequenta uma igreja. Exato. Sim. A Marcela, de tudo ali. A Marcela é toda mística, toda do Buda, tá. E a Ju é mais lá do espiritismo. São todas diferentes. E eu não acreditava em Deus. Eu sou a ciência. Preto no branco. É preto, é branco, é vermelho, é roxo. Eu acredito só né, o que está ali. Bom, e eu pedia muito, eu comigo. Porque tudo que eu pedia era para mim, então eu cansava muito. Eu carregava tudo sozinha, nas costas, criei os meus dois filhos. Me orgulhava, me orgulho ainda, só que eu me orgulhava de uma maneira cansada. Tipo, eu tô exausta, eu tenho 400 pessoas que trabalham para mim, mas os meus filhos, mas não sei o que lá. E aí, no meio de tanto sofrimento, né, com a separação, ficou pesado esse fardo. Então, eu parava e falava, gente, minha vida tinha que ter um sentido, eu tinha que ser tão grata, eu tenho a casa dos sonhos, os filhos dos sonhos, tenho muito dinheiro, tenho uma profissão sensacional, sou uma empresária bem-sucedida, tenho várias empresas, sou nova, cheguei aqui e não sou grata o suficiente. Eu não falava isso para ninguém, eu falava isso para mim, eu me sentia ingrata, eu me sentia infeliz perto do que eu sabia que eu tinha. Por que eu não tinha felicidade? Eu tenho tudo e não tenho nada. Todo mundo quer dinheiro, tenho dinheiro. Mas não é o dinheiro que me faz feliz. Todo mundo quer uma casa dos sonhos, tem uma casa dos sonhos, mas não é isso que me faz feliz. Filhos, não estava bom. Resumindo, fui para esse dia e cheguei nesse dia, eu não sei o que aconteceu. Eu acho, parecia que eu estava tendo um AVC, um negócio assim, fora do planeta. Eu travei, eu comecei a não enxergar mesmo. Eu estava em pé no hotel e eu comecei a ficar tonta e eu comecei a não enxergar, não conseguia falar e não conseguia ouvir. É como se meu corpo tivesse travado. E eu tenho pai de uma amiga que teve uma doença onde o corpo dele inteiro paralisou e ele nunca mais conseguiu falar. Do nada. E ele começou a paralisar aos poucos e ele nunca mais falou e ele ficou acamado. Na hora me veio isso na cabeça. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu tô tendo uma crise do pânico aqui, porque é possível também, nunca tive, mas era possível. As minhas 2 amigas ali, a Pétala ainda não, me viram, mas não falaram nada, mas viram que eu estava estranha. Em resumo, porque a história é longa, né? E a gente precisa adiantar. Comecei a passar mal fisicamente, ninguém notou, delas 2, e eu não via a hora da Pétala chegar. Eu pensava na minha cabeça, essa menina precisa chegar, eu não conseguia falar, eu não conseguia enxergar, eu estava travada. Aí eu conseguia abaixar e sentar no chão e eu não conseguia sair dali, eu não conseguia me movimentar, eu fiquei congelada no chão. Elas viram que tinha alguma coisa errada, mas não sabiam o que era. A minha esperança é que a Pétala chegasse e falasse, eu vou levá-la para o hospital, porque ela está passando mal. Então, na minha cabeça, eu ficava, a Pétala precisa chegar, a Pétala precisa chegar. Chegou. Quando ela chegou, ela falou, o que ela tem? Eu falei, graças a Deus. Eu pensando, graças a Deus, ela vai chegar e agora ela vai me levar para o hospital. Aí ela falou, ela tá brava comigo? Aí eu falei, meu Deus, agora eu quero médico. Crise agora não. Aí elas, não, ela tá assim, médico. eu queria um médico. Eu tava morrendo na minha cabeça. E, de fato, tava. Porque elas falaram que eu desmaiei e eu fiquei cinza. E elas pegavam e eu não tinha pulso. Nossa. Era muito sério. Eu me pergunto, por que vocês não me levaram para o médico? Até hoje eu brinco. E é verdade, mas, enfim. Passei mal ali, fiquei. Aí eu comecei a ficar cinza e meio que desmaiar. E aí a Pétala falou, vamos orar? Na minha cabeça foi, orar, eu quero um médico. Mas, assim, estou morrendo, vamos lá, né? Vai qualquer coisa. Meu desespero era tanto para a minha vida que eu aceitei. Eu não acreditava naquilo, mas eu aceitei. No que eu aceitei, foi o momento em que eu desmaiei. Aí elas falaram que eu fiquei cinza e elas me colocaram em cima da cama. Aí eu não lembro. Quando eu abri o olho, a Pétala estava com os olhão em cima de mim e falou, você aceita Jesus? Eu estava aceitando qualquer coisa. Qualquer um que viesse. E eu ainda sem acreditar, tá? Aí eu fiz assim, consegui fazer assim com a cabeça, porque eu não conseguia fazer. Ela perguntou isso pra você? Perguntou, você aceita Jesus? Caramba. No que eu fiz assim, ela caiu com os 2 joelhos no chão. No que ela bateu os 2 joelhos no chão, eu juro pela vida dos meus 2 filhos. E eu falo o nome do hotel, que não é uma publicidade, mas para as pessoas que quiserem ligar lá. No Hotel Fazano de Angra. Estourou a luz do hotel inteiro. Aí eu falei, eita, será que Deus existe? Na minha cabeça. Eu falei, eita, esse negócio. E elas começaram a gritar, apavoradas, porque elas viram que tinha um negócio sério ali. Aí a Pétala já, nas orações, né, que ela é uma crente fervorosa.
se deitou no chão e começou a orar. Eu olhava assim para ela e falava, gente, eu tô morrendo. Certeza que eu tô muito louca, essa luz não apagou e sem conseguir fazer nada. Em resumo, foram 15 horas de luta, eu passando muito mal, vomitando. Eu me pergunto por que elas não me levaram no médico. Sim, porque era físico, era muito real. Passando mal, era fraca, eu chorava. Era um passar mal. Só que elas já tinham prestado atenção que era espiritual e era uma guerra espiritual gigante e não adiantava ir no médico. O pessoal do hotel entrava, trazia água, trazia comida, trazia colchão, eu via aquelas pessoas e eu fui me despindo de todos os pecados, todos vaidade, dinheiro, eu toda vomitada lá no hotel, nem aí com nada, eu só queria viver. Aí eu me toquei, eu falei, eu queria ser grata à minha vida. Eu comecei a lutar pela minha vida, porque eu tinha certeza que eu ia morrer e nunca mais meus filhos iam me ver. E aí fez todo sentido. Aí eu pensei, então mesmo sem eu pedir para Deus, Ele me deu o que eu pedi. Eu queria ser grata à minha vida. Estava muito grata à minha vida. Eu estava lutando pela minha vida como nunca. Teve um momento específico, que esse é muito importante, que eu olhei para a cara da Juliana e ela estava chorando muito. Aí eu falei, o que foi? O que você está chorando? Foi a primeira vez que eu consegui falar. Ela falou, eu estou pensando no Pedro. Pedro é o filho dela. Só que a Pétala não sabia. E aí eu olhei assim para a Pétala me olhou, ela falou, você quer saber sobre o Pedro? Eu fiz assim, aí eu já não falava mais de novo. Aí ela começou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí ela me fez de novo. Foi o número de vezes que eu neguei Jesus. Eu conheci Jesus através de uma amiga minha na infância que chama Sara e neguei. Depois eu conheci a Larissa, essa primeira amiga chama Larissa. A segunda chama Sara, ela é filha de uma pastora da minha adolescência e eu neguei. E a terceira foi a Simone, que me levou pro... Você é emocionada. É linda, a minha história com Deus é linda. E aí... Você percebeu ali, naquela hora? Ali eu percebi. Das 3 vezes? História, e só você sabia? Pedro, eu era Pedro, só eu sabia. Eu falei, gente, eu sou esse tal de Pedro aí. E a Luz acabou aqui a segunda vez que ela tá falando. Resumindo, a Luz acabou 3 vezes. E aí quando ela começou a contar a história de Pedro, ela falou, eu vou, até o sol nascer, você vai me renegar 3 vezes. Que, né, é essa passagem. Sim. E aí eu pensei, eu só vou melhorar quando o sol nascer. E ainda passando mal. Chegou um momento que eu achei que eu ia morrer, que não ia ter jeito, que beleza, eu estava acreditando em Deus, mas chegou minha hora. E eu entendi que faltava o meu último pecado, porque eu já tinha me despedido da vaidade, eu já tinha vomitado, já tinha acontecido de tudo, mas faltava alguma coisa. Orgulho. E aí entra o Arthur. Eu pensava no Arthur o tempo inteiro, mas eu não dava o braço a torcer e não ligava para ele. E aí eu pensei, se eu morrer, eu preciso falar com ele. Eu preciso cuidar dos meus filhos, não é opcional. Naquele momento? Naquele momento, morrendo. E aí eu consegui com muita força levantar da cama. No que eu levantei da cama e eu olhei o meu celular, meu celular tocava Isadora Pompeu, música. Isadora Pompeu é uma grande cantora gospel. Uma amiga minha, maravilhosa, uma das pessoas mais sensacionais. Ela, Juliana, amo. Elas são meninas incríveis, estão me ensinando muito sobre Deus. E aí tocava Isadora Pompeu o tempo inteiro e se tirasse a música, eu passava mais mal. Então eu não queria que acabasse a música. Nesse momento eu pensei, vou mandar uma mensagem para ele então, porque eu não posso ligar, mas eu também não consigo mandar mensagem, porque eu não consigo... Era um negócio horrível. Então eu parei na frente do celular e fiquei. Aí a Petra, você quer falar com alguém? Parecia que ela sabia tudo que eu estava pensando. Aí eu fiz assim, com quem você quer falar? Aí eu não conseguia falar. Em resumo, eu consegui mandar uma mensagem para o Arthur e disse que eu disse para Deus na minha cabeça, se Deus existe mesmo, eu vou testar ele agora. Olha que audaciosa. Se Deus... E já tinha acabado 3 vezes a luz, tá? E olha que eu estava duvidando ainda. Se Deus existe mesmo, eu vou testar ele agora. Aí eu consegui mandar uma mensagem para o Arthur e falei assim, quem te fez? Olha aquilo. Quem te fez? Quem te fez? Quem te fez? Porque eu queria que ele me desse as respostas que eu queria. Eu estava testando Deus. Quem te fez? Ele falou, quê? De madrugada. Você tá louca? Isso era muito de madrugada, era, sei lá, 2 horas da manhã. Do que você está falando? Você está passando mal? Aí eu falei, se Deus existe, você vai ligar para mim e vai me achar, aonde eu tô. Porque eu estava testando mesmo. Resumindo, ele encontrou o telefone da Pétala, ele ligou para a Pétala, isso em questão de segundos. Não me pergunte como. Um dia você faz entrevista com ele, ele vai te contar a versão dele. Ligou para a Pétala, falou, tá passando mal aqui, tal. E ele falou, estou indo para aí.
Só que era de madrugada, eu estava em Angra, não tinha avião, não tinha nada. Ele falou, vou pegar o carro e vou. Nisso me deu um desespero. Eu falei, ele vai correr, ele vai bater o carro e vai morrer. E aí eu falei para ele, você só vai se o pastor André, sabe o André Fernandes? Se o pastor André vir orando com você no telefone, porque foi isso que bateu no meu coração. Só que eu nunca tinha ouvido falar não tinha contato. Você falou o nome dele? Falei. Você escreveu o nome dele? Eu sabia, né, que era ele, mas eu não tinha intimidade com ele. Não, o André Fernandes é aquele de Miami, da Igreja Lagoinha. Esse André Fernandes é um pastor que o Neymar segue, a galera é bem conhecidinho, ou seja, zero chance de você ligar para o pastor 2 horas da manhã, famoso, e falar, oi, ora por mim, né? Não existe isso. Mas foi isso que bateu no meu coração, que essa era uma guerra do pastor e ele precisava intermediar. E o Arthur falou, você tá louca, não tem a menor intimidade, isso não vai acontecer. E esquece. Resumindo, ele fez. Ele não negou e ligou. Ligou, ele atendeu na hora. Chamou pelo Instagram, porque não tinha nem telefone. Nossa. 2 horas da manhã, ele falou, pastor, eu preciso falar com você. Ele, oi, tô aqui. Aí ele falou o que estava acontecendo, ele falou, já sei. E eles vieram orando. Foi um negócio, assim, sensacional. E eu testando Deus, tá? O tempo inteiro. Não tá bom aí. Gente, você precisava de mais de alguma prova? E olha, eu sou terrível. Nossa, Maíra. Eu preciso ver para querer. Eu quero 2 e 2 e 4. Isso, cara. Mas Deus é perfeito. Ele fala com cada um do jeito que cada um precisa. Ele me deu todas as provas que eu queria. E várias que eu não posso contar aqui. Claro. Intensas. Me deu uma mensagem para você, que eu te mandei no outro dia. Ele me deu várias coisas intensas nesse dia. Em resumo, lembra a história do Até o Sol Nascer? Você me negará 3 vezes. Pedro. Sobre a o sua Arthur pedra. Abriu a porta. O Arthur chegou em 3 horas. O Pedro negou 3 vezes. Acabou a luz 3 vezes. Eu estava no quarto 3, no andar 3. O Arthur abriu a porta, o sol nasceu e eu fiquei boa. Como? Se não é Deus. Na hora que ele abriu a porta, eu me entreguei, porque eu cheguei a morrer ali, então, né, já estava pronta. Tudo passou. Eu fiquei 100% boa. Só que assim, não foi uma guerra minha. Foi uma guerra onde a Pétala participou, onde a Juliana participou, onde a Marcela participou, onde o hotel participou, onde as luzes participaram. Precisou de tanta prova física para que eu pudesse acreditar que Deus existe. Porque eu era muito preto no branco, eu era muito da ciência. Então, a maneira que Deus fala comigo é tão intensa e tão física, porque é assim que eu preciso. Eu sou intensa e eu sou física. E aí, juntando isso com a nossa entrevista, hoje eu entendo porque eu passei tudo Aquela com primeira Arthur. Entrevista. Com esse começo. A gente começou falando sobre o Arthur. Juntando tudo, do começo com agora, eu entendo por que eu precisei passar por tudo isso com o Arthur. Porque eu sou intensa para receber, para entender o recado. Mas é difícil isso. É muito difícil ser intensa. Não é, Léo Dias? É difícil ser intensa. Com a gente, o que dói não dói muito. Engraçado. O que é alegre não é muito alegre. Cada um tem um jeito. A dor, inclusive, é profunda. Nossa! Se é para doer, é para rasgar. Se é para rir, é para rachar. A gente é muito intenso. Com a gente não pode ser mais ou menos. Nesse momento, então, você, além de aceitar Deus, você entendeu que o Arthur... Eu entendi que eu precisava perdoar. Eu entendi que eu era orgulhosa. Eu entendi que eu não sei nada da vida. Que eu não tenho poder de nada. Que ela não está na minha mão. Não tá. E que tudo que aconteceu na minha vida, apesar de ter parecido infinitamente doloroso e tudo mais, é nada perto da minha vida. Eu só tenho essa e eu quero tanto viver ela. Você se achava dona da sua vida, né? Eu tinha certeza absoluta. Não achava, não. Você fala, você acha? Eu falo, acho. Hoje você não acha mais? Não, hoje eu tenho certeza absoluta que ela nunca foi minha. Sempre foi Deus. Quando deu Vamos certo, quando deu errado. De uma maneira prática, como é que foi a volta mesmo? Tipo, do primeiro beijo nessa volta. Primeira vez que eu nunca deixei de gostar, isso é muito importante, nunca menti pra você. Você sempre falou isso. No auge do ódio, chorando. Você falou isso na entrevista. Primeiro beijo. A primeira vez que eu vi ele, depois de tudo... Mas a primeira vez que você viu, você estava lá no Rio ainda. Tá, a primeira vez que eu vi, eu estava aqui. Lembra que eu estava na chácara, que era Dia dos Pais? Sim, e foi aquelas fotos no gramado? Isso, aquela foi a primeira vez. A primeira vez que eu vi ele, o meu coração já se esmagou e já torceu. Eu nunca deixei de gostar dele. Para mim foi sempre muito difícil, foi uma luta.
Eu sempre lutei para tirar ele do meu coração, lutei para não gostar, luta. Quando veio Deus, eu entendi que a gente não luta, a gente só aceita. Ali você não tinha tido esse episódio em Angra ainda? Não, ali ainda não. Quantos Por isso meses que eu continuava antes? lutando. Antes do episódio, isso? Uns 4, 5 meses? Isso, uns 4, 5 meses, por aí. E aí episódio de Angra, você já tinha beijado antes? Antes de Angra. De Angra, já. Só que era uma luta. Beijava, sofria, era um negócio assim, quero, mas não quero, não sou capaz de mandar em mim mesma, mas racionalmente não é o homem para mim, porque eu sou muito racional. Então, eu era muito racional, agora não sou mais, né? E aí existia uma briga, e se fizer de novo, e se não sei o que lá. Então, queria, mas não queria. Via que ele estava transformado, mas ao mesmo tempo tinha um medo. Será? Será que devo? Por quê? Porque eu controlo a minha vida. Se eu controlo a minha vida, se ela depende de mim, eu tenho medo. Hoje você não tem medo? Zero medo. Quem controla é Deus. Ele que sabe o que ele está fazendo. Você não tem medo do Arthur te trair? Zero medo. Juro por tudo quanto é mais sagrado. Zero medo. Quem tem Deus não tem medo. Tá. E se ele te trair? Aí eu jogo na mão de Deus e ele vai me dizer e eu vou sair tranquilamente. Ele vai te dizer? Total. Porque o que eu acho, tá? Quando você tem uma conexão com Deus, ele te coloca tudo. Ele coloca a sabedoria do ficar, do sair. Se ele colocou novamente o Arthur na minha vida, ele vai capacitar o Arthur para isso. E se o Arthur não tiver capacitado para isso, ele vai tirar. Porque eu confio em Deus. Eu não aceito um marido mais ou menos. Ou você arruma esse para esse ficar top, ou você me arranca esse. Tá. Eu não aceito mais ou menos. Não é que eu voltei para ele e eu aceito tudo. Não. Eu não aceito menos do que o melhor. E eu tenho certeza que Deus está me capacitando o melhor. E se não for para ser o melhor, que me arranque. Você perdoaria, então, uma traição hoje? Não é que eu perdoaria uma traição antigamente. Tá. Hoje eu não perdoo mais. Antes Lembra que eu te falei que eu perdoaria? Lembro. Hoje eu não perdoo. Ah, você falava que a questão nem era traição, né? Nunca foi. Nunca foi. Hoje você não perdoaria? Hoje eu não perdoo. Mas você, hoje, porque você é uma pessoa tranquila em relação, tipo, redes sociais, WhatsApp? Zero aflição, muito tranquila. Não olho, não tenho senha, não quero saber, zero. Não fica onde você está? Nunca fui, Tudo bem. Até porque o seu dia é tão atarefado. Nem tenho tempo. Mas não é só isso. Eu acho que aí você não tem vida, né? Aí você não vai viver. O seu psicológico vai pro brejo. Quando eu era casada com ele antes e eu não tinha Deus, por que eu perdoava a traição? Porque eu achava que a traição era deslealdade. Se você chegasse para mim e falasse, Maíra, tô afim daquela mulher ali, eu falava, vai lá se divertir, tá tudo certo. Contanto que você volte, tá tudo certo. Por quê que eu perdoava? Porque você não foi desleal, você me contou. Você tá com desejo sexual com ela, então vai lá, mata e volta. E hoje, por que não pode? Porque você me traz uma carga espiritual que eu quero. Eu não sei onde aquela mulher anda. Eu não acho que isso é uma coisa de Deus. Se a gente vai viver sobre os regimes de Deus, a gente está falando sobre amor. Se o seu tesão é maior que o seu amor, desculpa, não quero você não serve para mim. Ou você está comigo para me amar por inteiro, e aí sim você é de Deus, porque a gente está falando de amor, de família. Se o seu tesão hoje, se os desejos do seu órgão são maiores do que o seu coração, muito obrigada, não tenho nada contra você, você faz o que você quiser, mas eu não quero isso para minha vida. E aí tá tudo bem, e eu não vou sofrer, porque Deus não vai me deixar sofrer. Do jeito que você entrou, você vai sair. Eu quero saber, depois desse encontro com Deus, depois dessa retomada com o Arthur, se você procurou uma igreja, se sua conexão é feita através de você mesma ou não, se você vai a algum culto, como é que é a sua vida desde então? Acho interessante essa sua pergunta, porque eu vejo que muitas pessoas que me procuram falam, eu me afastei de Deus porque eu me decepcionei com a igreja. Sim. E depois que eu vi... Com uma igreja? Isso, com uma igreja, e depois que eu vi você tão forte em Deus, eu voltei para Deus. Deus não é uma igreja, Deus é Deus. Eu respeito todas as igrejas, porque todas as igrejas têm Deus. Mas dentro dessas igrejas que têm Deus, tem pessoas. E pessoas erram. Sim. Deus não tem nada a ver com pessoas. Então, eu acho que a gente tem que acreditar em Deus. Deus não vai me amar mais nem menos pela religião que eu escolhi. Deus ama as pessoas pelo coração delas, pelas atitudes delas. Eu me identifico muito com a igreja evangélica, mas eu não tenho uma igreja, eu tenho Deus.
Eu não Você não foi em nenhum uma culto? igreja. Fui em vários cultos, vou em vários cultos. Você vai? Vou em vários. Você faz alguma coisa aqui na sua casa? Várias coisas. Mas o que eu mais faço, eu não vou. Eu mais faço do que vou. Eu vou Fazer em vários... Tipo, que são leituras da Bíblia. Células que, na verdade, são leituras. Você se reúne amigos. A gente se reúne, amigos cantores, que têm o mesmo propósito. Exatamente. Trazemos pastores. E trazem passagens da Bíblia. Padre Patrick, que vive aqui em casa. Então, é sobre Deus. Claro. É sobre Deus. E o padre convivendo com pastores. Normal. O Padre Patrick vem e fica aqui com a família dele. Eu sou muito amiga hoje do André também, que é sensacional, que tem uma família sensacional. Candonga, que é um pastor também que eu adoro. Tem vários amigos pastores que eu adoro. Dave, que você já entrevistou ele, também é um amigo. Leonardo. Também é um amigo. Isadora está sempre aqui, Juliana está sempre aqui. Aí você fala, que religião você é? É sobre Deus, não é sobre você é cristã. religião. Eu acredito em Deus. Acredita e segue as palavras de Cristo. Eu gosto muito, me identifico muito com a doutrina evangélica. Mas é que ela tem tantos segmentos. Sim. Pode isso, pode isso, pode... Aí começa muito pode, não pode. Eu falo, meu papo é com Deus, senão eu vou enlouquecer aqui. Essa pode isso, aquela não pode aquilo. Na prática, além da questão do perdão, do Arthur, deixamos isso de lado. O que mudou na Maíra? Eu quero na prática, tipo, olha só, Léo, as roupas eu mudei, porque eu não me sinto mais confortável. Sim. Ou, sei lá... Você quer coisas. Você quer coisas, né? Porque na prática eu sou outra mulher. Não, isso a gente percebe, inclusive, no seu falar. Obrigada. Você tá muito mais calma. Muito obrigada. Tá doce na sua fala. Muito obrigada. Não é mais a dona das verdades absolutas. Ai, que bom. Amém. Glória a Deus. Mas não que você fosse, mas assim, você era muito... Não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza, de Léo. tudo. Nossa, ainda bem que Deus me regenerou. Na prática. Coisa da roupa. Por que eu mudei o jeito de me vestir? Você mudou? Totalmente, né? Você já viu bundão e decotão na... Não tem mais. Nunca mais. Depois que eu encontrei Deus, nunca mais. Mas aí todo mundo acha que é por causa da religião. Não. Foi eu comigo mesmo. Ninguém impôs nada a você? Nada. Zero religião. Se você voltar no meu Instagram, você vai ver lá um monte de foto de quando eu não acreditava em Deus, da minha bundona lá. Aliás, essas fotos, inclusive com o Arthur, eram fotos muitíssimo sensuais. Nunca pago. Você vai ver foto com meus maridos, você vai ver foto com o Arthur, você vai ver foto da minha bunda lá. Por quê? Eu não quero apagar meu passado. Graças ao meu passado, eu sou quem eu sou. Eu não tenho vergonha de quem eu sou e nunca vou ter. Eu precisei passar por tudo aquilo para ser transformada e para chegar aqui, entendeu? Quando você encontra Deus, você não tem vergonha de quem você era. O seu passado serve para você ter orgulho da transformação que Deus fez. Então, eu não vou fingir nada. Aquela sou eu. Graças a toda aquela construção, eu cheguei aqui, eu precisei de tudo aquilo. Agora, por que eu não uso hoje as roupas decotadas, tá? Que não tem a ver com a religião. Eu amava usar nada. Se eu pudesse, eu andava pelada. Por quê? Bom, primeiro porque eu trabalho, né, com isso, então eu tenho a desculpa perfeita para falar, não, mas é meu trabalho, é nada, eu gostava mesmo. Porque eu pensava, eu tenho um corpo bonito, eu tenho orgulho do meu corpo, eu quero que as pessoas vejam mesmo, eu me amo do jeito que eu sou, eu vou ficar guardando isso só para mim ver, bonito assim, desse jeito, vou mostrar para todo mundo. Era simples, eu era tranquila. E? Hoje, o que eu penso? Eu tenho uma intenção quando eu vou te mostrar. Se você é mulher, eu quero que você queira ter o corpo como o meu, porque eu tô orgulhosa dele. Como um filho, você tá orgulhosa, olha como ele é educadinho, você tem orgulho, você quer mostrar para todo mundo. Mas se eu quero mostrar o meu corpo para você e eu tô orgulhosa dele, e você é uma mulher, você vai querer ter o meu corpo. E se você ficar chateada? E se você ficar frustrada? Eu não quero te deixar triste e eu também não quero que você fique com raiva de mim. Se você for uma mulher, se você for um homem, eu não quero que você me deseje sexualmente. A cobiça. Não quero despertar isso em você. Você não quer? Se você quiser um pedaço de mim, o quanto meu você está levando? Que carga espiritual isso tem? Você querer me possuir? Não, eu quero que você veja você... A última coisa que você pensa na sua vida é que você me queira. Eu quero que você veja e fale, nossa, como ela me passa uma paz. Eu quero passar amor para as pessoas. Desejo eu vou despertar para o meu marido. Para mais ninguém. Mais alguma coisa que você mudou? Eu mudei a maneira de comunicar com os meus filhos, com os meus as pessoas que trabalham contigo. Todo mundo, eu mudei tudo. Você como é que era, Maíra? Eu era... Irredutível?
Não, eu não era redutível por causa dos cursos, né? Mas eu não era tão presente. Hoje eu sou mais presente. Eu era mais workaholic. Hoje eu sou mais presente. Eu entendo a minha importância na vida das pessoas. Eu acho que é isso. Porque você sempre fez muito bem as pessoas que estão próximas a você. Sim, sempre. Sim. Isso não foi por causa não. de... Né? Sempre fui assim. Eu sempre tive Deus sem ter Deus, né? Sim. Isso é a base, né? Sim, isso é a base de tudo. Vocês estão morando juntos, você e o Arthur? Não, ele mora na casa dele e eu aqui. Por que não? Por um monte de coisas. Por tudo que saiu na internet, ele quer ter o dinheiro dele, a casa dele, ele quer se posicionar assim para que as pessoas entendam que ele não precisa de mim para nada e não precisa, que ele tinha uma vida antes de mim. Então, assim, vocês voltaram mais à relação comercial, que havia uma proximidade muito grande, ele ajudava a administrar as suas coisas, não há mais. Não, eu tenho a minha vida completamente diferente da dele. Ele tem Hoje. a vida dele, financeira, de trabalho, completamente diferente da minha. Você não sente falta dele aqui na sua casa? Olha, eu amo quando ele está junto comigo. Adoro. A gente passa os finais de semana super intenso. Ele vem todo final de semana para ficar com a minha filha e passar comigo. Mas o dia de semana eu trabalho igual louca, ele também, então é gostoso esse negócio de sentir saudade, sabe? Então ele vem e passa o final de semana só? Isso, ele vem na sexta-feira e fica até domingo, por exemplo. Qual o seu estado civil? Casada. Tô casada. Isso é bom, mas casada, mas morando em casas separadas. Você acha que vocês vão evoluir para morar juntos novamente? Se for eu acho que se for na nossa casa. Porque essa casa é minha e ele tem a casa dele e ele já verbalizou várias vezes. Tem isso? Eu acho que ele só vai se sentir bem se for na nossa casa. Devido a tudo que aconteceu, ele ficou com uma fama de tudo é da Maíra. Mas vocês se preocupam com isso? Para ele isso é importante. Para você? Para mim não, mas é porque não é na minha dor. Claro. Entendeu? As pessoas estão falando dele. E não é verdade. Ele tem a vida dele, ele tem as coisas dele. Lançou uma música Só que as agora. pessoas falam, você está fazendo isso graças a ela, você não sei o que graças a ela. Não, gente, ele tinha uma carreira antes de mim. Ele sempre teve. Sim. Arrependimentos. Eu sei que tudo isso se construiu pelo passado. Inclusive daquela entrevista, que acabou magoando muito ele. Sim. Você se arrepende de ter dado aquela entrevista? Não, eu acho que não foi aquela entrevista que magoou ele, foi o que veio depois. Consequência daquilo ali, não acabou, né? Não parou. Aquela entrevista virou uma chave para ele. Ele me viu sofrer ali. E foi até muito importante. Ele não imaginou que pudesse fazer alguém sofrer daquela maneira. Ali foi uma grande virada de chave. Eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Graças a tudo isso ele se transformou. Graças a tudo isso eu me transformei. Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Deus sabe. Depois, que é chato, que parece que agora você fica falando de Deus. E eu era a pessoa que ficava super julgando. Nossa, pessoa chata, só fala de Deus. Eu era essa pessoa. Eu falava, meu Deus, se converteu e agora só fala de Deus. Mas é que quando Deus entra na sua vida, não tem como você não falar dele. Você não se arrepende de nada que foi, você não tem medo de nada. Igual você falou, você sente falta. Você não sente falta de nada. Quando você tem Deus, você tem tudo. Nada te faz falta. Não tem vazio dentro de mim. Ninguém preenche o lugar de Deus. Arthur, não vou sentir falta. Lucas, não vou sentir falta. Sofia, que são meus filhos, você não sente falta de nada. Não existe vazio quando existe Deus. Você aceita, desfruta e agradece. Você já foi batizada? Ainda não, você acredita? Você vai ser? Vou, com certeza. É mesmo? Eu vou, quero fazer um negócio bem diferente. O aniversário da Sofia agora foi muito lindo, por exemplo. Ela foi batizada. Não foi batizada porque não pode falar que é batismo. Ela foi apresentada a Deus. É muito nova. A gente chamou um pastor, muito nova. Porque nas religiões, no segmento cristão... Precisa respeitar. O batismo precisa vir da pessoa que quer. É isso que eu ia falar. Ela precisa ela desejar. Não tem discernimento ainda. Não, apesar de ser uma... Você já viu ela cantando? Não. Louvor? O quê? Ela levanta a mãozinha para o céu, fecha o olho e louva, assim, sensacional. Bom. É a coisa mais graciosa que tem. Aí ela foi apresentada,
A Isadora cantou, a Ju, o Léo. O aniversário dela foi lindo. Só tocou louvor. Aliás, o ano retrasado, eu fui super criticada porque fiz um aniversário saudável, lembra? Lembro. Esse, então, eles iam acabar comigo, porque eu fiz um aniversário saudável e que só tocava louvor. Se fosse para acabar comigo, não tinha Coca-Cola? Não tinha nada que não fosse saudável e não tinha nenhuma música do mundo. Então, se fosse para me detonar... Chama-se música do mundo. Chama música do... Secular. Secular. Então, quem entrava falava, gente, esse aniversário é da Sofia ou é de Deus? Porque ele era só... mais gostosa. E como é que você planeja o seu batismo? Então, eu queria que fosse o André, porque eu tenho essa história com ele. É bacana. Com certeza vou pedir para os meus amigos fazerem uma música para mim, especial. Da Casa Worship? Eles criaram várias músicas aqui em casa. Vou pedir para elas fazerem. Ah, é? Compuseram? 4 músicas. Eles são sensacionais, foi muito gostoso. É o Léo e a Júlia. O Léo, a Ju, a Isadora agora está fazendo... A Isadora também? Também, com está eles? fazendo junto com eles. Que eles ótimo. Têm uns projetos aí que estão fazendo juntos muito legais. E, então, acho que vai ser uma coisa especial, diferenciada e que eu quero envolver todo mundo. Eu acho que todo mundo que fez parte precisa... E Pétala, lógico. Lógico. Que precisa estar. Eu queria que você desse uma mensagem agora para quem está assistindo. Sobre o perdão. Sobre o perdão. Para essa câmera? Por favor. Pode ser? Bom, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que dessa vida a gente não tem certeza de nada. A gente não precisa se arrepender de nada, porque tudo que a gente faz de bom, de ruim, tudo isso serve para que a gente seja pessoas melhores. A partir do momento que você joga as coisas, escolhe viver diante do que Deus planejou para você, tudo é mais fácil, não tem dor. Lógico que vai ter luta. Luta vai ter sempre, mas não é você lutando, é você acreditando que aquilo ali faz parte do seu processo. Não existe nada que eu possa te falar que vai te explicar o que é a sua conexão com Deus. Tudo tem a sua hora, tudo é do seu jeito, tudo tem a sua vez. Então, se você é uma pessoa que ainda não tem essa conexão, se Deus ainda não bateu no seu coração, não fique angustiada. Sua hora vai chegar no tempo certo. E o perdão é uma coisa que só sofre quem não perdoa. Quando eu decidi perdoar, eu decidi me agradar. Não é a pessoa que está sendo perdoada que tem o benefício. Sou eu que decidi deixar para trás tudo aquilo que me machucou e que eu decidi não carregar mais. Então é isso que eu falo. Mayra Card. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado por tudo. Obrigada a você. Sério. Adorei.